Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no ILAB Segurança 2026, CICB Brasília, um evento que está na sua segunda edição, organizado pelo Concesp, em que a gente tem reunido aqui a nata da segurança pública, os gestores, especialistas, usuário, das diversas tecnologias e serviços que são apresentadas aqui nessa feira, e a gente tem a oportunidade de conversar também com os grandes atores que são as empresas aqui que estão demonstrando e apresentando os seus serviços e suas tecnologias. É o caso da Reitec. Temos aqui o diretor comercial Valmir, que vamos ter aqui um bate-papo, até falando para ele, eu gosto muito desse universo de viaturas. No nosso canal a gente sempre tem postado, porque a viatura ela é o ícone da segurança pública, se comunica com a sociedade de maneira geral. Quem foi o adulto que na sua infância brincava com um carrinho policial? Então, eu gostaria muito aqui de beber a fonte e conhecer um pouco da Reitec e também o que a Reitec tem produzido em termos de soluções para a segurança pública. Seja bem-vindo, Valmir. Muito obrigado, Coronel Luciano. É um prazer poder estar tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a Reitec, sobre forças policiais, sobre segurança pública. É a segunda versão desse evento, nós estamos aqui pela segunda vez, porque para nós é muito importante que nós estejamos presentes onde é discutido o tema segurança, onde é discutido o tema da importância da viatura policial, para que seja uma ferramenta ativa, precisa, e principalmente que ajude os policiais a manter a segurança da nossa população. E Valmir, eu vou falar, a entrega que vocês, empresas que se dedicam a transformar um veículo que, obviamente, o mercado automobilístico brasileiro, a indústria automobilística brasileira ainda não tem. Não sai de sua fábrica uma viatura, sai um veículo que é um veículo que qualquer cidadão compra aí. Então, a Reitec, assim como as demais empresas, pegam esse veículo civil e realizam uma preparação, por que não dizer uma transformação, para que esse veículo ele possa ser empregado e utilizado pelo profissional de segurança pública, que passa boa parte da sua vida, inclusive, Você imagina aí 30 anos de serviço, 35 anos, quantas horas esse profissional não passa dentro de uma viatura. E essa viatura, ela precisa de ter segurança, proteção, para atender bem a sociedade. Então, se o profissional de segurança pública, a ele não é destinado o melhor veículo, a melhor tecnologia, e Valmir, eu lembro um tempo atrás aqui em Brasília, quando a Polícia Militar começou a comprar os Corollas, essa nova última versão, chegou a sair no jornal a crítica dizendo que a Polícia Militar estava gastando rios de dinheiro para comprar um carro, um Corolla com ar-condicionado. E lógico que isso é passado, hoje a sociedade já reconhece que, e a gente já percebe de norte a sul do Brasil, mesmo aquelas polícias que têm mais dificuldades financeiras, mas rodando com veículos bem equipados, garantindo a segurança desses profissionais. E eu sei que a Reitec tem feito, assim como as demais empresas, essa grande entrega para os profissionais de segurança pública, investindo, buscando soluções fora do Brasil. É caro, a gente sabe que o Brasil é muito complicado para um empreendedor, é matar um leão por dia, e o ILAB, assim como as demais feiras, propiciam momentos como esse, em que a gente possa conhecer dessas tecnologias. Então é importante abrir espaços como esse, disponibilizar para vocês, que são do mercado, apresentar. E aí eu aproveito e pergunto para você, as novidades da Reitec aqui, apresentadas aqui no ILAB Segurança 2026. Vamos lá. Vamos primeiro abordar um ponto que o senhor comentou, que ele é bem importante. Por que o Brasil não tem viaturas policiais direto de fábrica? Porque nós temos uma legislação de pregão que faz com que o órgão público não pode garantir que vai comprar daquela montadora que fez aquele investimento ou aquele veículo. Você tem, por obrigação, ter um edital pluralista, onde todas as montadoras possam participar e, eventualmente, você tem ali alguns pedidos específicos de cavalagem de motor, de tamanho de porta-mala, e que acaba eliminando uma ou outra montadora, mas você não pode direcionar. Então, por isso que as montadoras não fazem um investimento
para que ela, a não ser uma HPE, que tem uma outra postura de montadora, não é uma montadora de grande porte, vamos dizer assim, ela consegue vender para o público, e é verdade, que ela produz os veículos dentro da própria fábrica. Mas esses veículos são produzidos sempre baseados num descritivo do edital. Então, o descritivo do edital, que é, e eu tenho comentado isso em todas as palestras que eu tenho feito, de que o servidor público, ao escrever edital, ele tenha o detalhe exato daquilo que ele precisa para não comprar gato por lebre. Se o senhor escrever no edital que quer comprar um copo de 100 ml e escrever só isso, o senhor não tenha dúvidas que vai receber um copo de 100 ml o mais barato possível, porque esse é um leilão reverso. E se eu coto um copo de melhor qualidade, eu perco. É simples assim. Agora, se ele coloca, eu quero um copo de 100 ml com tal gramatura, com tal diâmetro, com tal material, que aquele copo tem que ter estratégias técnicas, ele detalha. Todo mundo vai nivelar esse copo pelo detalhe do descritivo. Nós, enquanto adaptadoras, nós atendemos ao descritivo do edital. O que acontece com a engenharia da Hi-Tech, que é uma engenharia bem cascuda, um pessoal que já trabalha nesse mercado há muito tempo. Não é raro a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o próprio Secretaria Nacional de Segurança Pública nos chamarem para perguntar: existe algum material novo, além desse, eu estou escrevendo um edital aqui? São esses servidores públicos que têm um pouco de visão e que não podem continuar no Ctrl-C, Ctrl-V de um edital de 10 anos atrás. Os materiais se renovam, as tecnologias se renovam. Então, muitas das vezes, nós agora, há pouco tempo atrás, fizemos um workshop de blindagem. Convidamos 3 fábricas de vidro, 2 fábricas de manta, 2 fábricas de aço. Chamamos servidores públicos do Paraná. Nós estamos no Paraná, eu vou falar um pouquinho nas nossas fábricas. E a Hi-Tech ficou como ouvinte, dando a oportunidade desses servidores ouvirem o que hoje nós temos de maior referência para manta, de maior referência para vidro, um produto mais leve, um produto mais durável, um produto que se encaixa mais no carro, um produto que não tira a originalidade do carro, um vidro que você tira o vidro balístico, volta com o vidro original na hora de você descarregar o carro. Então são coisas que, quando o servidor ele se preocupa em ouvir o mercado, ele escreve o edital de melhor qualidade. É sim uma ferramenta de segurança pública e ela a todo momento está se renovando com materiais diferentes, com tecnologias diferentes, com soluções diferentes. Quando a montadora está atenta e verifica que o produto dela atende o descritivo para o veículo do edital, ela nos chama. Cara, para esse descritivo aqui, qual a melhor solução que nós podemos fazer? Eu, enquanto Hi-Tech, tenho que pegar aquele descritivo, entender ele de forma correta e cotar insumos que eu também possa ser competitivo, porque senão eu perco o bid dentro da montadora. Meus concorrentes, eles certamente vão buscar dentro das linhas do descritivo aquilo que nos permita oferecer a melhor tecnologia dentro do que está escrito para poder salvar a vida do policial. Resumindo, as forças públicas têm sim uma responsabilidade em escrever bem o edital, porque todo o mercado vai seguir o edital. E uma vez que você define o mercado, você coloca o nível da régua. Só vou me alongar mais um pouquinho, dando o exemplo do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros hoje é a força policial que melhor escreve o seu edital. Na roupa, nos equipamentos, no produto, porque eles não podem falhar. Eles estão ali para apagar o incêndio. Você imaginou ele ligar uma mangueira de água, a mangueira de água não funcionar? Você imaginou ele colocar um uniforme, ele chegar perto do fogo e começar a aquecer? Então são coisas que você começa a verificar que as forças policiais, não só os bombeiros, também devem se preocupar com isso. Valmir, aproveitando a sua expertise, eu lhe perguntaria, como estudioso da matéria, como é que o Brasil hoje está em termos de preparação em relação ao mundo, em relação aos Estados Unidos? A gente está nas redes sociais, sempre posta viatura, né? Tem aqueles Camaro preparado e tal, e aí fica a discussão. Até um tempo atrás, sobretudo até na minha polícia, né, a gente tinha algumas caminhonetes que eram empregadas, a gente teve capotamento de alguns veículos, inclusive saindo na imprensa, o pessoal em cima, porque estão aqui adquirindo uma viatura que não era para esse fim. Como é que a gente está no contexto global, em termos de preparação de veículos? Muito boa pergunta. Obviamente, as limitações legais e burocráticas que impedem, talvez, de você ter algo melhor, mas de um modo geral.
Muito boa pergunta e ela vem bem a calhar. Nós participamos todos os anos de uma feira internacional chamada IACP. Essa feira ela reúne mais ou menos o que nós reunimos aqui. Secretários de Seguranças Públicas, forças policiais de todos os estados americanos. E eu posso lhe dizer com propriedade, eu tenho 35 anos de montadora, trabalhei em empresas americanas, japonesa, russa, francesa, trabalhei em 3 empresas diferentes de adaptação veicular, visitei essa feira como montadora, visitei essa feira como adaptador. O Brasil não deve absolutamente nada em termos de tecnologia, em termos de solução, em termos de produto. Nós temos uma fábrica de sinalização que se chama Zion Signal. Essa fábrica de sinalização ela tem concorrentes americanos como Wellen, Cold-Tree, Federal Signal, que são empresas também de sinalização americana. As normas que são pedidas nos nossos editais, as normas SAI, que são os laboratórios são acreditados nos Estados Unidos, é o mesmo laboratório que essas empresas americanas levam seus sinalizadores. Então, teste de flammabilidade, entrada de água, ruído, luminosidade, nós passamos pelos mesmos testes que as empresas americanas passam. Tanto é que nós, aqui no Brasil, estamos ganhando o mercado da América Latina, porque nós somos mais competitivos do que eles. Então, nós estamos vendendo hoje para a Colômbia, para Peru, para Chile, para Argentina, para Uruguai, que nós somos os Estados Unidos da América do Sul. Essa é a verdade pela nossa tecnologia. Com relação às adaptações, nós, ao visitarmos a feira, soluções de cela, soluções de porta-arma, soluções de luzes, é muito, muito semelhante ao que nós temos no nosso mercado. O nosso segmento no mercado brasileiro, ele é extremamente ativo, os engenheiros são extremamente, eu vou usar a palavra cascudos, porque já tem bastante tempo nesse mercado, conhecem do nosso produto e respondendo de forma direta, estamos pau a pau com os americanos ou com qualquer outro europeu. O Brasil oferece hoje, dentro das suas possibilidades da legislação, o melhor carro que as forças policiais poderiam ter no que se refere à adaptação. Essa adaptação passa por uma proteção balística, o que é permitido hoje nível 3A, a não ser para o Rio de Janeiro, que eu consegui uma autorização do para-brisa nível 3, mas está perfeitamente dentro do que o Exército permitiu depois que as forças policiais começaram a usar a proteção balística, no que se refere a material de cela, no que se refere a radiocomunicação, no que se refere a qualquer outro tipo de equipamento, onde nós temos aqui empresas como Axon, como Motorola, que oferecem o mesmo que oferecem os Estados Unidos para cá. Coronel, estamos perfeitamente em sintonia com o que o mundo está hoje oferecendo. E Valmir, até para o público de casa entender um pouco a complexidade do trabalho que vocês executam, né? Hoje, o particular vai lá, compra um veículo, quer colocar um som, ele sabe que ele só pode colocar na autorizada, senão ele perde a garantia, né? Então, as empresas preparadoras, elas têm toda uma certificação que vocês precisam ter, obviamente, para que possam realizar essas transformações, ao mesmo tempo possibilitar a garantia que é disponibilizada, no caso, para a administração pública, né? Então, hoje, se a gente for observar algo que é muito diferente, por exemplo, há uns 15, 20 anos atrás, primeiro, a pluralidade de oferta de veículos no mercado. E aí, obviamente, a partir da descrição, você amplia o leque de possibilidades, né? Além disso, você tem muita tecnologia que começa a ser embarcada nessa viatura. Então, a parte de eletrônica, de elétrica. Então, eu fico imaginando aqui, né, a complexidade que é você fazer toda essa preparação que ela pode passar, primeiro pela suspensão, sobretudo quando você tem proteção balística, alteração de peso, sobretudo quando esse veículo ele vai ser utilizado, por exemplo, numa questão de fronteira, novo cangaço, domesticidades, da área rural. E aí vem a incorporação de tecnologias que hoje já começa a se ter, como reconhecimento de placas, reconhecimento facial. Até aqui na feira já temos dispositivo antidrone acoplado à viatura. E tudo isso são questões que caem na mão de vocês para tentar resolver e equacionar. É isso? É isso. Outra excelente pergunta. As montadoras, assim como os órgãos públicos, já faz algum tempo que eles olham pelo seguinte:
por mais que eu coloque adaptação num veículo Renault, num veículo Ford, num veículo GM, ele continua sendo Renault, ele continua sendo Ford, ele continua sendo GM. O veículo, a propriedade do veículo não muda. O policial, ao falar de um veículo, se deu um problema na minha adaptação, ele vai dizer, aquele Renault está dando problema. Ele não sabe se é na minha adaptação ou se é no carro. O que as montadoras começaram a fazer? As engenharias das montadoras começaram a visitar adaptadores que tinham a capacidade de fazer essas adaptações para que juntos nós possamos estudar qual a melhor maneira de passar um chicote elétrico nesses veículos que já vêm com uma tecnologia embarcada de fábrica muito acima do que nós conhecíamos há 10, 20 anos atrás. Então, para se passar um chicote, para se fazer um furo num carro, nós da Hi-Tech e Veículos Especiais temos a engenharia da montadora nos acompanhando. As montadoras têm, algumas têm, outras não. Vamos dar uns exemplos aqui das que tem. A Renault tem o Ford, tem a Renault Agriman, a Ford tem a Ford Pro, a Mercedes tem o Van Partner. Essas montadoras que certificam os adaptadores para que os adaptadores tenham a visibilidade de qualidade de manutenção da garantia do veículo, por mais que eu coloque adaptação. Alguns editais, ao perceber isso, alguns órgãos públicos, ao perceber isso, começaram a escrever no edital: nós precisamos de uma carta da montadora de que o veículo ele não perde a garantia mesmo com a adaptação. As montadoras escrevem: ok, nós mantemos a adaptação desde que sejam feitos em adaptadores habilitados, adaptadores reconhecidos ou homologados. Cada uma usa uma determinação. Isso faz com que o erário público seja respeitado, porque o órgão público está comprando um carro ok, e eu vou dizer isso sem nenhum desmerecimento, é uma verdade, né? Você tem editais que permitem a participação de outras empresas, e você tem, infelizmente, como todo local, empresas mais sérias e outras nem tanto. Então você tem lá empresas de material de construção participando de editais de veículos. Então essas pessoas têm a capacidade de entrar, mas não têm a responsabilidade de fazer numa adaptadora homologada pela montadora. E aí é onde o servidor público ou o órgão público recebe um veículo gato por lebre. E ele só vai descobrir isso depois que ele começar a usar o veículo. Ele vai buscar a garantia, a montadora vai falar: amigão, me desculpe, você não fez numa adaptadora minha homologada. Você abriu um pregão, você permitiu que qualquer um participasse. No primeiro momento você deve ter feito uma economia, porque vamos pensar aqui nós dois. Como que uma empresa que briga com uma montadora dentro de um pregão, ou briga com uma concessionária dentro de um pregão, que são as duas que compram carros direto da fábrica, como é que ela consegue um preço melhor para poder ganhar um pregão? Na adaptação. E a adaptação, hoje, 90% dos nossos fornecedores são iguais para todo mundo. O nosso mercado é um mercado ainda que carece de mais profissionais para oferecer os insumos para que a gente possa fazer uma boa cela, fazer uma boa adaptação em ABS, fazer uma boa adaptação em qualquer outro produto que envolva materiais específicos para isso. São poucos fornecedores nesse mercado. Então não tem milagre. Hoje, se você tem uma diferença de 5 a 7% de um carro para o outro, é a vontade de cada um participar. Fora disso, não está atendendo o edital. Não está atendendo o edital. E aonde que você vai descobrir? Na hora que você começa a usar e precisa do pós-venda. E é onde vem a resposta do que o senhor está me perguntando. Como que nós trabalhamos? Nós temos uma responsabilidade junto às montadoras de entregar um veículo de qualidade e que não interfira na parte original do carro, para que ele não perca a garantia quando o órgão público vá buscar uma garantia, seja ela preventiva ou corretiva. A gente sabe que espaços como esse que o ILAB criou, né, que o Concesp criou através do ILAB, ele propicia muito que, a partir dos estandes, que cada vez mais a gente percebe que há um investimento das empresas em receber melhor esse profissional, em demonstrar ali, realizar, apresentando as tecnologias e também sentindo a dor desse profissional. E aí é nesse aspecto que eu gostaria de ouvir você. Quais são os canais que hoje a Hi-Tech tem para tentar, ao máximo possível, se relacionar para sentir a dor desse profissional de segurança pública, que na verdade é o cara que lá no frio da madrugada
está realizando a prisão, que está ali, às vezes, num deslocamento, às vezes tem um equipamento que ele precisa ser acoplado ali à viatura, e aí a gente tem as diversas ações, Polícia Ambiental, Polícia de Trânsito, os grupamentos de operações especiais, e cada grupamento desse, às vezes, tem um armamento diferenciado, um fardamento diferenciado, e tudo isso precisa ser realizado e adaptado, incorporado à viatura. Então, como é que hoje a Hi-Tech enxerga esse contato com o profissional e como ele coleta essas informações e se relaciona para tentar, de fato, sentir a dor da segurança pública e desses profissionais para que possa entregar o melhor produto? Sem dúvida. Nós fazemos isso de forma diuturnamente, de forma, mais uma vez, ética, transparente e isonômica, porque o que acontece? Quando um órgão público nos manda um termo de referência para verificar, o Hi-Tech, dê uma olhada aqui, vê se eu estou tirando alguma montadora, eu queria que todas participassem, ou na cavalagem, ou na quantidade de litros do porta-mala, ou na altura do solo, um monte de situações que nós, com a nossa engenharia, com a expertise que nós temos, dizer, olha, você quer que essa montadora participe, ela faz sentido para você? Não, ela não faz sentido, essa cavalagem para nós, eu preciso de mais cavalagem, então vamos daqui para cima. Ou eu preciso de uma tração dianteira. Não, eu preciso de uma tração traseira, no caso de uma van. Então você tem aí todo o apoio que nós temos nos contatos da nossa área comercial. Hoje nós atendemos todos os estados, hoje nós temos uma ata do Senasp com a Duster, temos uma ata do Senasp com transporte de cadáver, eu vou até falar na reunião da Polícia Científica, temos uma ata de cadeirantes hoje, com ambulância com cadeirantes. Então, todo esse processo passa por essa interação que eu iniciei a nossa conversa, de nós estarmos prontos e abertos para ouvir todas essas pessoas que escrevem o edital, para que nós possamos dar a eles as informações existentes no mercado para ver se faz sentido. Esse workshop que nós acabamos de fazer de blindagem foi exatamente para mostrar o que temos de novidade: vidro mais leve, manta mais leve, forma de fixação. Então tudo isso faz com que os policiais, que por incrível que pareça, muitos policiais têm viés de engenharia mecânica, têm viés de conhecimento automobilístico, e para eles se sentem, como eu posso dizer, dentro de um parquinho de diversão. Isso. É quando você faz. Agora, a própria, uma montadora, eu não vou citar o nome aqui, acabou de sair do nosso stand falando, cara, lá no próximo evento, um dia antes, a gente queria fazer um dia de experience para testar o nosso carro off-road. Nos ajude convidando os órgãos para poder participar. Falei, ok. Importante. Então, como nós somos hoje uma ebulição de visitas, eu tenho a todo momento um órgão fazendo uma vistoria de protótipo, nós dividimos nossa diretoria comercial, porque o Ministério da Saúde está em Lauro de Freitas, na Bahia, fazendo vistoria de um protótipo para que nós possamos 3 mil veículos desses de acessibilidade. Então, um carro, por exemplo, adaptado, que fique no nosso pátio, ele acaba sendo um showroom para todos os órgãos públicos que nos visitem e falar, pô, esse carro tem isso, pô, que legal. Cara, eu não conhecia esse carro aqui. Então as montadoras sabem que nós, adaptadoras, isso não é uma exclusividade da Hi-Tech, temos visitas constantes de órgãos públicos, fazendo com que eles olhem coisas que talvez não sabiam que podia ter. Então, esses workshops que nós estamos planejando, estamos fazendo para empresas mostrarem os seus produtos, dá a liberdade dos policiais a entender e crescer com aquilo que temos de novidade. É nossa responsabilidade, sim, colaborar com isso de maneira não direcionada, mas de maneira inteligente e dando a oportunidade de, na hora de escrever o edital, o senhor comprar aquilo que faz sentido para o senhor. Essa é a ideia. Valmir, agradeço imensamente esse bate-papo, espero que seja o primeiro de vários. Gostei muito dessa nossa conversa. Eu gosto muito de encontrar pessoas que de fato conhecem. Você mesmo falou, mais de 30 anos de experiência, né, no mercado, passando por diferentes empresas. E é isso. Muito obrigado pela parceria, por acreditar neste evento, por apoiar este evento. E o iLab está sempre de portas abertas para a Hi-Tech. A Hi-Tech Veículos Especiais aqui agradece essa oportunidade. É importante que nós tenhamos espaço para falar sobre segurança pública. Não está fácil para ninguém no Brasil, nós sabemos disso. E somente uma união de forças. Essa união de forças, ela passa por todos os aspectos. Intelectual, moral, físico, espiritual e de trabalho.
Nada resiste ao trabalho. Vamos continuar trabalhando que nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Fique com Deus e um fraterno abraço para todos. Obrigado, Valmir. E esse foi mais um bate-papo aqui diretamente do ILAB Segurança 2026, no CICB Brasília, segunda edição organizado pelo Conselho. Forte abraço a todos. Força e honra.